Você nunca sabe com quem divide a cama, com quem toma café da manhã e com quem passa a maior parte do tempo, não importa o quão triste isso pareça. Minha esposa foi a pessoa que descaradamente mentiu na minha cara e me machucou, mas o destino e o karma colocaram tudo em seu devido lugar. Antes de conhecer Candy, havia apenas duas coisas significativas na minha vida. A motocicleta Flathead de 1946 que meu pai me passou e a nave Luger de 1917 que meu avô trouxe de volta depois da Segunda Guerra Mundial. Eu não era particularmente ambicioso. Eu tendia a seguir o fluxo e optar pelo caminho de menor resistência. No entanto, não me confunda com um fracote, eu também não era um valentão. Eu gostava da companhia de várias moças ao longo dos anos, muitas vezes encantando uma das melhores para fora do bar antes do horário de fechamento. No entanto, nenhuma delas me intrigou o suficiente para buscar um relacionamento sério até que visitei Vegas. Quando eu não estava tentando pegar garotas em bares, eu estava trabalhando duro em vários tipos de equipamentos de movimentação de terra, colocando pressão nos meus rins. Logo, eu me familiarizei com a Caterpillar Machinery e seus concorrentes. Eu tinha muito trabalho e o pagamento era bom. Em pouco tempo, consegui comprar uma pequena casa com garagem para meu amado Flathead. Enquanto minha caminhonete Ford F-150 suportava a chuva lá fora, meu bem mais valioso tinha o luxo de ficar abrigado dentro de casa. A Luger do meu avô estava guardada com segurança no armário de armas do quarto, junto com uma pequena variedade de rifles, espingardas e armas de pólvora preta. Era uma casinha aconchegante para onde eu frequentemente levava minhas conquistas para solidificar meus relacionamentos noturnos. Minha queda ocorreu em meados de janeiro. Com o trabalho diminuindo, alguns amigos e eu impulsivamente pegamos um voo especial de cassino da Filadélfia para Las Vegas. Infelizmente, esqueci a regra de ouro. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Candy veio de um local entre Huntsville e Birmingham, embora o nome exato tenha me escapado. Fossem seus cachos dourados ou suas curvas artificiais impecáveis, eu fiquei apaixonado desde o momento em que coloquei os olhos nela. O que selou o acordo foi como ela me fez sentir como o centro do universo. Na presença dela, eu me senti bonito, inteligente e formidável. De repente, me tornei o epítome de um amante apaixonado. Culpe o álcool ou o fascínio das luzes da cidade, mas eu estava determinado a fazê-la minha. Minha coleção não estaria completa sem ela, então voltei para casa com uma nova esposa e uma nova tatuagem. Por um tempo, tudo foi perfeito. Conforme o tempo esquentava, Candy e eu embarcamos em passeios de fim de semana. Embora eu me pegasse mexendo na Harley mais do que pilotando, isso era parte da emoção. Assim que eu estava me acomodando nessa última adição à minha vida, tudo desmoronou. Levar Candy para o Fosso dos Porcos não foi a escolha mais sábia, mas eu me senti confiante na minha capacidade de cuidar dela. Tendo frequentado esse mergulho várias vezes antes, eu tinha uma ideia decente do que esperar. Eu acreditava que poderíamos ter um tempo decente se eu permanecesse composto e estivesse preparado para ir embora, se as coisas piorassem. As primeiras horas correram bem até que o problema chegou na forma de um sujeito corpulento chamado Butter. Candy acabou dançando com Butter algumas vezes, e parecia que ela estava se tornando excessivamente amigável. Embora Candy tivesse uma natureza flertadora, este não era o cenário apropriado para isso. Apesar dos meus esforços para moderar minha bebida, permaneci sóbrio o suficiente para perceber que não teria chance contra esse gigante se as coisas piorassem. Era hora de sair. No entanto, Candy estava se divertindo e resistiu a sair. Eventualmente, tive que guiá-la para fora, apesar de seus protestos ecoando alto pelo bar. Assim que chegamos ao caminhão, alguém agarrou meu braço. Era Butter, e ele não estava sorrindo. Em um movimento tolo, eu o ataquei, e essa foi a última coisa que eu me lembrei. Tudo bem, eu estou familiarizado com todos os clichês. A primeira coisa que chamou minha atenção foram as vozes distorcidas no sistema de alto-falantes e os ruídos constantes de sinos sinalizando alguma coisa. Estava tudo lá. As paredes verdes doentias e as luzes fluorescentes zumbindo. Eu estava sozinho no quarto do inferno, me contorcendo de dor. A luz do sol entrava pela janela indicando o dia, mas eu só conseguia ver pelo meu olho direito. Meu olho esquerdo estava inchado e fechado.
Fazendo um balanço, meu lábio latejava, e parecia que faltavam alguns dentes. Respirar fundo estava fora de questão, minha barriga estava envolta em bandagens como uma múmia. Algo estava errado com minha mão direita, que descobri estar envolta em aparelhos de aço, 4 dedos imobilizados. Tudo voltou para mim, então usei aquela mão para dar um soco na cara de um gigante. Para piorar a situação, havia um gesso no meu pé esquerdo. Presumivelmente, meu tornozelo levou uma surra na provação. Às vezes eu me maravilho com meu próprio brilhantismo. Rapidamente, deduzi que tinha feito algo estúpido e, consequentemente, levei uma surra. Além disso, eu realmente precisava fazer xixi. Empregando minha destreza dedutiva superior, localizei o botão de chamada perto da cabeceira. Oh, percebi que você está acordado, Sr. Tyrell. É bom vê-lo de volta à terra dos vivos. Como você está se sentindo? A enfermeira Gleason parecia uma típica funcionária de hospital, saída diretamente de uma comédia. Ela não estava desleixada, mas também não estava fazendo um esforço extraordinário na outra direção. Sinto que você ficará bem chateado comigo se eu não conseguir uma comadre agora. Foi excruciante, mas pelo menos consegui me aliviar com um pouco de assistência. Meu anjo da guarda cuidou da tarefa como se fosse rotina, o que tenho certeza de que era. Onde está minha esposa? Ela e seu amigo saíram há várias horas. Não esperávamos que você acordasse até mais tarde hoje. Que amigo homem! Ela me lançou um olhar levemente questionador. Um cara grande que parecia um motociclista. Amigo homem? Esse é o cara que me bateu. Ele deveria estar na cadeia. Por que diabos Candy está indo para casa ou para qualquer outro lugar com ele? Minha breve irritação só aumentou a dor que emanava do meu peito. Alguém poderia, por favor, explicar exatamente o que há de errado comigo e me dar alguns analgésicos? Qualquer tipo serve. Eu odiava tomar analgésicos porque me deixava incrivelmente enjoado. Naquele momento, no entanto, a náusea parecia preferível. O médico assistente parecia ser descendente de indianos, mas falava inglês impecável e demonstrou experiência em sua área. Em uma sessão concisa de 20 minutos, ele cobriu todas as informações necessárias e me garantiu que eu poderia voltar para casa assim que conseguisse usar o banheiro sozinho. Embora eu não tivesse instalações sanitárias tradicionais em casa, eu tinha um banheiro. 1 hora depois, a enfermeira Gleason removeu o soro do meu braço e me forneceu um andador. Depois que ela saiu, eu cuidadosamente manobrei para fora da cama e fui até o banheiro, onde me aliviei em desconforto. Passar fezes com 3 costelas quebradas era tudo menos agradável. 3 horas depois, minha atenciosa esposa chegou acompanhada de seu companheiro. Butter ficou em silêncio perto da porta enquanto eu suportava a tagarelice efusiva de minha esposa por quase 5 minutos. Francamente, não consegui ouvir uma palavra do que ela disse. Finalmente, ela parou para recuperar o fôlego. O que ele está fazendo aqui? Por que ele não está na cadeia? E por que você está com ele? Foi quando percebi que o intelecto de Candy não combinava com sua aparência. 3 perguntas consecutivas a sobrecarregaram. Ela estava tão focada em se desculpar por causar o problema que não pensou além disso. Frustrada, ela ficou ali, incapaz de articular mais. Vamos começar do zero. Por que ele não está na prisão? Butter evitou fazer contato visual comigo. Candy finalmente conseguiu juntar algumas palavras. A polícia disse que não poderia prendê-lo a menos que prestássemos queixa. Eles alegaram que você iniciou a altercação atacando primeiro. Do que você está falando? Ele me agarrou enquanto eu defendia minha esposa. Sim, mas ele não sabia que eu era sua esposa. Butter pensou que você estava me tirando do fosso dos porcos contra minha vontade. Ele estava tentando me proteger de você. Quando ele interveio, você o golpeou. Foi isso que você disse à polícia? Bem, sim. Era verdade, e eu não podia mentir para eles. Então você está dizendo que ele pode me agredir e ir embora? Você não poderia pelo menos acusá-lo de usar força excessiva? Candy apenas olhou para mim com uma expressão confusa e assentiu. Peço desculpas, cara. Não percebi que ela era sua esposa. Vou consertar isso,
Prometo, Butter expressou, sentindo-se compelido a justificar suas ações. Como você planeja consertar isso? Eu vou cuidar de tudo para você enquanto você se recupera. Pode ficar tranquila que eu estarei lá para te dar suporte. Parecia um pesadelo. Não quero sua ajuda nem nada. Por favor, me deixe em paz. John, não tome decisões precipitadas. Butter já entrou em cena para ajudar. Ele trouxe seu caminhão de volta para casa e informou seu local de trabalho que você ficará fora por cerca de 6 semanas. Ele foi a casa? Sim, e ele está planejando ficar lá enquanto você se recupera. Isso não é atencioso? Não, não é. Eu o quero fora da minha casa e da minha vida. As coisas só parecem piorar a partir daí. Recebi alta do hospital, mas fiquei confinada à cama por pelo menos 2 semanas em casa por 1 mês. Candy recebeu instruções para trocar curativos e uma pilha de receitas, a maioria analgésicos. Nos primeiros dias, Candy me deu pílulas. Estava tudo embaçado, mas lembro de muitas risadas e risadinhas. Gradualmente, percebi que precisava parar de tomar os comprimidos e recuperar minha clareza mental. Embora eu pudesse enxergar com meu olho danificado, minha visão ainda estava embaçada. Perdi um dente e o outro estava quebrado, o que causou muita dor e medo de infecção. Uma visita ao dentista era inevitável. Meu braço direito estava fora do lugar e eu mal conseguia me mover por causa do meu tornozelo machucado. A respiração e o movimento eram difíceis devido às costelas quebradas, o que criou um grande problema. Candy trouxe sopa e pílulas e Butter observou da porta com um sorriso. Descobri que Candy tinha se animado me dando mais pílulas. Durante todo o dia e até tarde da noite, recusei doces e manteiga e voltei depois da meia-noite, tentando ficar quieto. A essa altura, meus sentidos já tinham voltado ao normal, embora meu corpo continuasse traumatizado. Suas noites sempre terminavam com uma intimidade barulhenta, que era precedida por um silêncio estranho ao retornarem. Passei meus dias contemplando vários cenários em minha mente. Havia uma necessidade de ação, mas eu não tinha a mínima ideia do que fazer. Quando havia doces e manteiga em casa, eu fingia que ainda estava sob a influência de substâncias ilegais. Eles continuaram a administrá-los, mas eu discretamente os cuspi depois. Enquanto meu olho havia sarado, meu dente quebrado havia piorado a ponto de precisar ser extraído. A dor de dente da infecção da raiz era mais severa do que quando foi inicialmente danificado. Minha mão permaneceu rígida, causando dor com o movimento. Eu mesmo tirei as bandagens e as talas de metal, sem que ninguém percebesse, mas ela ainda estava inutilizável. Embora minhas costelas parecessem estar se curando, minha mobilidade permanecia limitada. O gesso no meu pé era simplesmente um incômodo. Cheguei a um estágio em que conseguia mancar sem a ajuda de um andador, sem saber de doces e manteiga. Por volta do meio-dia, Butter entrou na sala com uma tigela de sopa. Eu estava cansado de consumir sopa constantemente, mas não achei sensato reclamar. Mantive minha pretensão de estar grogue e observei enquanto ele sorria levemente. Onde está Candy? Ela está no salão fazendo o cabelo e as unhas, ele respondeu, colocando a sopa na mesa de cabeceira. Você está planejando ir embora logo, Butter? Por que diabos eu iria querer ir embora? Bem, eu vou me recuperar logo, e pensei que talvez você quisesse seguir em frente com sua vida. Butter riu. Essa é a minha vida, cara. Por que eu deixaria uma configuração tão perfeita? É uma ótima casinha, e sua esposa é fantástica na cama. O limite do cartão de crédito é inacreditável. Eu consigo festejar todas as noites com uma mulher linda, e você paga a conta. Se você acha que vou desistir disso, você está louco. O que você vai fazer quando eu estiver melhor? Quem disse que você está melhorando? Só coma sua sopa, fracote. Ah, a propósito, Candy e eu estamos indo para Hershey amanhã para a exposição de bicicletas. Nós vamos levar aquele flathead doce que você tem na garagem. Não se preocupe, eu cuido disso. Com um sorriso, ele saiu da sala. Isso resolveu para mim. Era hora de agir. Qualquer ação. Pouco depois, ouvi seu enorme caminhão a diesel roncando,
provavelmente para buscar minha amada esposa. Saí cambaleando da cama e fui buscar a chave do armário de armas, apenas para descobrir que ela não servia para nada. A fechadura estava quebrada. As coisas estavam se deteriorando. Não só as armas tinham sumido, incluindo os rifles de pólvora preta, mas minha querida nave Luger também estava desaparecida. Tudo o que restava eram algumas caixas de munição e 2 latas de pólvora preta. Elas estavam escondidas de mim ou tinham sido vendidas. Minhas calças estavam penduradas em uma cadeira, sem lavar por mais de uma semana desde que saí do hospital. Vasculhei minha carteira em busca de cartões de crédito e minha carteira de motorista, todos perdidos. Parecia que nada estava dando certo hoje. Voltando para a cama, terminei minha sopa e tomei 2 Tylenols. Esperei a chegada de Candy com meu jantar. Você não parece bem, querida. O que houve? Não acho que estou melhorando. Sinto-me cansado e enjoado constantemente. Não se preocupe, John. Tudo vai ficar bem. Continue tomando seu remédio. 4 pílulas estavam na bandeja de comida. Você está linda. Arrumou o cabelo? Sim, fico feliz que tenha notado. Butter vai me levar ao chiqueiro hoje à noite e amanhã vamos para Hershey. Devo trazer algo de volta para você? Não, estou bem. Ficamos sentados em silêncio por alguns momentos enquanto eu comia. Doces? Sim, John? O que aconteceu com minhas armas? Ah, você percebeu. Sinto muito, querida, mas tivemos um problema e tivemos que vendê-las. Que tipo de problema? A transmissão do caminhão de Butter falhou e o mecânico exigiu dinheiro. Como você é contra adiantamentos de dinheiro em cartões de crédito, decidimos vender as armas. Afinal, você não estava usando eles. Droga, Candy. Aquela Luger valia mais que o caminhão inteiro do Butter. Por favor, não me diga que você vendeu. Não valia tanto quanto você pensava, John. Nós o levamos para um cara chamado Tim Toy, que entende de armas. Ele disse que era tão velho que não dava nem para achar munição para ele. Tivemos sorte de conseguir $200. $200, valia pelo menos 10 vezes mais. Ah, vamos lá, John. Era só uma arma velha. Vou te dar outra. Por que estamos pagando para consertar o caminhão dele? Porque ele está se esforçando para ajudar você. Não foi culpa dele que você se machucou. O que quer dizer? Foi ele quem fez isso. Você bateu nele primeiro, John. Lembre-se disso. Ela pareceu um pouco irritada comigo. Tome seus comprimidos. Butter e eu podemos chegar atrasados hoje à noite. Sextas-feiras costumam ser divertidas. Algumas horas depois, Candy voltou para pegar a bandeja do jantar. Eu não me mexi. Para ela, eu parecia estar dormindo a noite toda. Ela deliberadamente ficou quieta para não me acordar. 10 minutos depois, o diesel tinha partido para o Fosso dos Porcos. Calculei que tinha cerca de 6 horas pela frente. Seria desafiador com apenas uma mão, um pé e uma atitude negativa. Esperançosamente, a última compensaria a primeira. Eu tinha sido diligente em manter minha ingestão de Tylenol estável, então o desconforto estava quase todo sob controle. Agora, eu já tinha aprendido meus limites e como navegar meus movimentos para permanecer funcional. Mas, independentemente dos obstáculos, eu sabia o que precisava ser feito. Coloquei as 2 latas de pólvora preta em uma fronha, o que me permitiu usar o andador para chegar à garagem. Naturalmente, fiz uma parada na cozinha para pegar algumas latas de cerveja ao longo do caminho. Nos primeiros 30 minutos, reuni todas as ferramentas e peças necessárias. Antes de começar minha tarefa, virei uma lata de cerveja. 2 anos antes, eu tinha construído um chicote elétrico totalmente novo para a motocicleta Flathead. Eu estava intimamente familiarizado com cada fio e conector daquela moto. No entanto, remover o assento solo levou o dobro do tempo esperado. Minha mão esquerda simplesmente não cooperou como a direita. Estava se preparando para ser uma noite longa.
Instalar as 4 seções de cano sob o assento foi relativamente simples. A parte desafiadora foi quebrar cuidadosamente o vidro das lâmpadas de lanterna traseira sobressalentes para preservar apenas os filamentos. Felizmente, eu tinha um estoque de lâmpadas de 6 volts do eBay. Depois que dominei a configuração correta dos grampos de fixação, o progresso acelerou, embora eu ainda tivesse que quebrar 3 lâmpadas para salvar uma boa. Coloquei 2 lâmpadas em cada seção do cano, conectando-as em paralelo para que, se um filamento quebrasse, o outro ainda funcionasse. Com 4 seções feitas, eu estava bastante confiante de que tudo sairia conforme o planejado. O interruptor de ignição do flathead tinha 4 configurações: desligado, luzes de estacionamento, ligado e ignição para uso diurno regular, e faróis para dirigir à noite. Butler normalmente usava a segunda posição durante o dia. No caminho de volta de Hershey para casa, ele trocava para a terceira posição para faróis, esperando que o idiota não os ligasse primeiro e corresse o risco de alertar alguém sobre a presença deles. Apesar do risco, ele teve que correr. Encher os canos com pólvora negra era um trabalho meticuloso. Butler teve que ser extremamente cuidadoso para não danificar os filamentos da lâmpada, especialmente considerando sua destreza limitada. Após completar a tarefa com sucesso, ele comemorou com outra cerveja. Antes de completar a fiação, ele montou um pequeno circuito de teste que funcionou perfeitamente. Recolocar o assento levou muito mais tempo do que removê-lo. O hardware adicional embaixo tornou a fixação dos parafusos de montagem mais desafiadora. Depois de arrumar, Butler deu um passo para trás para admirar seu trabalho. Era perfeito e discreto, apesar de seu conhecimento de sua presença. Ele abriu a última cerveja antes de se recolher para a cama. Exausto ao chegar ao quarto, Butler esperava que a cerveja o ajudasse a relaxar, embora ainda se sentisse tenso. Temendo os sons de sua esposa e seu novo amante, ele tomou alguns comprimidos para dormir e adormeceu. A medicação aliada à cerveja fez o truque. Acordei com o som familiar do flathead dando partida e a luz do sol entrando pela janela. Dei um suspiro de alívio, grato por Butler não ter ligado as luzes da Harley. Depois de tropeçar até a janela e testemunhar meu amado cabeça chata levar minha esposa e meu adversário embora, esperançosamente para sempre, eu me aliviei e então tomei um banho muito necessário. Estranhamente, eu me senti muito melhor do que antes. Meu impulso imediato foi tomar banho, remover as inúmeras bandagens e me retirar para a poltrona reclinável da sala de estar. Indo para a cozinha, peguei outra cerveja, decidindo que era muito cedo para começar a me sentir melhor. Pedi uma pizza e prontamente cancelei todos os meus cartões de crédito. Efetivo. Imediatamente. Candy e Butler enfrentaria uma aprovação frustrante quando tentassem usá-los, embora eu suspeitasse que eles tivessem dinheiro suficiente em mãos. Por uma generosa gorjeta de $20, o entregador de pizza me trouxe outro pacote de 6 cervejas geladas. Meu apetite parecia ter retornado enquanto eu rapidamente devorava o deleite do amante de carne. Passei as horas restantes do dia em frente à televisão. Nada de especial era esperado até o anoitecer. Meu suprimento de cerveja acabou rapidamente, o que me levou a trocar para café, o que pareceu apropriado. Minha mão direita, embora ainda dolorida, mostrou sinais de melhora, o suficiente para que eu a usasse um pouco para preparar o café. Por puro tédio, decidi remover as bandagens da minha cintura. A pele recém-exposta parecia pálida, branca e inchada, mas a sensação de ser desembrulhada era estranhamente reconfortante. O desconforto parecia ter diminuído. Eu ponderei se a atividade de trabalhar na bicicleta tinha algum efeito terapêutico. Por fim, incapaz de suportar mais, enrolei meu pé engessado em um saco plástico e tomei um longo banho quente. Depois de vestir um conjunto de moletom, pedi comida chinesa para a viagem. Prometi ao entregador uma gorjeta generosa se ele trouxesse um pacote com 6 cervejas geladas. Conforme a maratona de filmes de Steven Seagal se aproximava da meia-noite, devo ter cochilado. Candy e Butler não tinham retornado, e o dia tinha passado sem nenhum telefonema ou visita. Na manhã seguinte, fui despertado do sono por batidas insistentes na porta. 2 policiais estaduais estavam do lado de fora. Senhor Tyrell? Sim.
Você é o marido de Candace Tyrell? Sim, Candy, tem alguém aqui para vê-la. Silêncio se seguiu. Ela foi à exposição de bicicletas em Hershey ontem. Eu esperava que ela voltasse ontem à noite, mas parece que ela não voltou. Aconteceu alguma coisa? Os dois soldados trocaram olhares, parecendo sargentos instrutores da marinha por um momento. Receio que sua esposa tenha se ferido gravemente em um incidente no estacionamento do Hershey Auditorium. Quão gravemente ela está ferida? Foi um acidente? Você mencionou um incidente. Na verdade, senhor, foi um incidente. Sua esposa estava andando de moto com outro homem quando ela explodiu no estacionamento. O homem com quem ela estava morreu, e sua esposa ficou gravemente ferida. Ela está atualmente no Hershey Burn Center. Felizmente, ninguém mais se machucou. Quão graves são os ferimentos dela? Ela vai ficar bem? O policial número 1 simplesmente balançou a cabeça. Aquela era a minha motocicleta. Estava tudo perfeitamente bem quando eles saíram ontem de manhã. O que poderia fazer uma motocicleta em boas condições explodir? Estamos investigando isso. O quanto você conhecia o Sr. Butterworth? Quem? Michael Butterworth. Ele é o homem que foi morto com sua esposa. Nós o conhecemos há algumas semanas. Eu nem sabia seu nome verdadeiro, apenas o chamava de Butter. Parece que o Sr. Butterworth tinha muitos inimigos. Há várias pessoas com rancores contra ele. Levará algum tempo para investigar tudo. Ainda quero saber a condição da minha esposa. Quão ruim ela está? Neste ponto, é incerto se ela vai se recuperar ou não. Ela pode ser movida? Como eu deveria vê-la na minha condição? Fiz um gesto em direção ao meu pé machucado. O melhor que podemos fazer é pedir para alguém entrar em contato com você. O policial número 1 estava anotando algo em um bloco de notas. Algum de vocês estava na cena do acidente? Sim, senhor. Nós dois estávamos lá. Só estou curioso, mas qual é a condição da motocicleta? O policial 1 olhou para cima do seu bloco de notas. O motor e a transmissão estavam intactos, mas o resto estava espalhado por todo lugar. Você poderia devolver os destroços para mim? É por motivos sentimentais, eu perguntei. Acho que isso pode ser arranjado. A propósito, o que aconteceu com seu pé? O policial 2 me entregou um cartão com seu nome e número de telefone. É uma pequena fratura desagradável. Estou preso em casa há 3 semanas. Se eu não tivesse quebrado meu tornozelo, eu estaria andando de bicicleta. Os dois policiais pareceram satisfeitos com minhas respostas e começaram a sair. Não achei que estivessem investigando nada. Parecia mais que estavam apenas me informando sobre o incidente. Só por curiosidade, algum de vocês, cavalheiros, conhece um vendedor de armas chamado Tim Toy? Eu perguntei. Sim, ele tem uma loja perto de Efrata. Nós o prendemos ano passado por vender AK-47S modificados ilegalmente. Alguma razão em particular para você estar perguntando? Um dos soldados respondeu. Nenhuma razão. O Sr. Butterworth mencionou seu nome uma vez. Obrigado por passar por aqui, eu disse. Encontrei uma velha comida congelada no fundo do freezer, coloquei no micro-ondas e preparei um café fresco. Amanhã eu tinha que marcar uma consulta com o dentista e remover meu gesso do pé. Os próximos meses seriam ocupados. A primeira coisa na minha agenda era catar as peças que eu precisava para reconstruir o flathead. Quando eu estivesse em melhor forma, eu faria uma visita ao Sr. Tinto em Efrata sobre minha nave Luger. Ele não ficaria feliz em me ver, mas primeiro eu tinha que dirigir até Hershey para visitar minha amada esposa. Depois de alguns telefonemas, a caminhonete de Butter desapareceu e eu me vi com 4.000 no bolso. Não era muito, considerando o valor de $20.000 do caminhão, mas foi uma transação tranquila, sem consultas. Decidi sair para jantar, principalmente para testar se conseguiria dirigir com gesso. Fiquei aliviado por ter escolhido uma transmissão automática. O principal desafio era simplesmente entrar e sair do caminhão. Foi a primeira vez que terminei uma costela inteira sozinho.
Ter um apetite saudável parecia um sinal positivo. Tive que esperar até depois das 9 horas da manhã seguinte para começar a agendar consultas. Marquei uma consulta odontológica pela manhã e para remover o gesso à tarde. Levei 1 hora para ajustar um par de jeans decente para que coubesse sobre o gesso. Não havia a mínima chance de eu dirigir até Hershey de moletom. A condição de Candy estava piorando. Vê-la na barraca de plástico me fez sentir culpado pelas medidas extremas que tomei, mas o sentimento desapareceu rapidamente quando me lembrei da surra que levei nas mãos de Butler. A enfermeira explicou que ela estava fortemente sedada para aliviar a dor. Ela havia perdido o pé direito e sofrido queimaduras graves na parte da frente do corpo, junto com suas roupas. Poderia ter sido pior se ela não tivesse sido jogada da moto pela força da explosão. Considerando sua traição e ações subsequentes, ela mereceu tudo o que recebeu. Foi difícil reunir qualquer simpatia por ela. Eu queria infligir o máximo de dano possível a Butler e ela acabou dividindo as consequências com ele. Parecia justo, já que eles estavam compartilhando todo o resto. Eu encontrei algum consolo em saber que eles estavam juntos. Mesmo que eles não tivessem conspirado, eles certamente exploraram a situação em seu benefício. Sr. Tyrell, eu sou o Dr. Dolat. Lamento informá-lo sobre o acidente de sua esposa. Fiquei ali em silêncio, incapaz de responder. Você tem alguma pergunta, Sr. Tyrell? Acho que não. Ela conseguirá se comunicar comigo? Em quanto tempo ela recuperará a consciência? O médico me guiou até uma cadeira e falou gentilmente. Ela está acordada no momento, mas fortemente sedada. Lamento dizer que não temos muita esperança na recuperação dela. A explosão causou danos internos graves. Podemos sustentá-la com suporte de vida, mas isso significa suportar a dor das queimaduras. Há pouca chance de ela sair do hospital. Não podemos prever quanto tempo ela permanecerá consciente, então se você quiser falar com ela, é melhor fazer isso agora. Eu entendo, doutor. Você está sugerindo que eu considere tirar o suporte de vida dela, não é? Sim. É a opção mais compassiva, mas a decisão é sua. Você poderia me dar um momento a sós com ela? Claro. Depois que o Dr. Dolat saiu, sentei-me ao lado da minha esposa. Lentamente, descobri seu rosto. Não era uma visão agradável. Mas eu senti que ela sabia que alguém estava ali. Butler? É você, Butler? Por favor, diga alguma coisa, baby. As palavras que eu esperava não vieram. Ela ainda estava com aquele macaco peludo. Apesar de querer me gabar e provocá-la, eu me contive. Inclinando-me, eu disse em uma voz disfarçada, sinto muito, mas o Sr. Butterworth saiu do hospital com uma enfermeira há 1 hora. Ela reagiu com um puxão. Ofegante e engasgada, Candy insistiu, não, Butler não me deixaria. Ele me ama. Peço desculpas, Sra. Tyrell, mas você precisa entender que ela era uma enfermeira muito atraente. Candy ficou em silêncio, sua respiração difícil e irregular. Ela se contraiu estranhamente. Uma enfermeira correu para verificar os monitores e o Dr. Dolat retornou, pedindo para eu ir embora. Eu desejei a morte da mulher, mas não queria que ela sofresse em uma cama de hospital. Muitos podem perceber justiça nisso, mas eu achei cruel. Se ela tivesse morrido na explosão como pretendido, eu não estaria lidando com esse dilema moral. Esse foi meu erro, então é minha responsabilidade consertá-lo. Logo depois, o médico surgiu, balançando a cabeça. Receio, Sr. Tyrell, que não haja mais esperança. Eles acabaram desligando o suporte de vida da minha esposa. Quando terminei a papelada, ela já tinha falecido. O hospital providenciou a cremação dela. 3 dias depois, recebi sua certidão de óbito e uma pequena caixa contendo suas cinzas. Naquela época, meu gesso do pé já tinha sido removido e eu tinha uma nova coroa dentária instalada, seja lá o que isso implique. A fabricação da coroa costumava levar 1 semana, mas agora é feita no consultório enquanto você espera, embora a um custo mais alto. Enquanto eu ainda recebia indenização trabalhista, eles insistiram que eu ficasse afastado do trabalho até me recuperar totalmente.
Minhas costelas só me davam problemas quando eu ria ou espirrava, o que eu costumava achar engraçado. Felizmente, eu tinha segurado meu flathead como um clássico. Inicialmente, a seguradora hesitou em me compensar até que a investigação da explosão fosse concluída. No entanto, eles acabaram me entregando peças recuperadas, embora isso tenha custado caro. Eu me certifiquei de eliminar qualquer evidência da garagem. Embora um investigador completo pudesse ter encontrado algo. No entanto, como eles não podiam me culpar pela explosão, finalmente consegui reivindicar o seguro. O chão da garagem lembrava uma daquelas fotos da FAA após acidente de avião com todas as peças da bicicleta dispostas. Avaliar e inventariar tudo levou tempo. Aproximadamente 20% das peças estavam faltando, e metade do que restou estava muito danificado para ser usado. O motor e a transmissão estavam incertos, mas depois de uma limpeza a vapor e verificação de tinta UV, eles pareciam bem. Infelizmente, a estrutura estava além do reparo. Meu tornozelo melhorava a cada dia, então comecei a caminhar regularmente. Em 2 semanas, eu teria que voltar a trabalhar. Os pertences de Candy foram coletados e doados para Goldville depois que ela inexplicavelmente deixou sua bolsa em casa quando foi à exposição de bicicletas. Sua carteira de motorista do Alabama revelou que ela residia em Boas, aproximadamente 1 hora ao sul de Huntsville, de acordo com o MapQuest. Coincidentemente, o novo quadro que eu precisava estava em Chattanooga. Embora fosse mais simples enviá-lo, optei por uma viagem de carro. Planejei recuperar a moldura no Tennessee e depois ir para Boas para entregar as cinzas de Candy para sua família. Embora eu não conseguisse articular o porquê, parecia a coisa certa a fazer. A manhã seguinte trouxe uma reviravolta inesperada quando 2 policiais estaduais amigáveis apareceram novamente. Planejando uma viagem, Sr. Tyrrell? A presença deles parecia ameaçadora. Estou indo para o Tennessee para pegar um novo quadro de motocicleta. Deve ficar fora por apenas alguns dias. Tem algo que eu deva saber? Não particularmente. Estávamos na área e pensamos em atualizá-lo. Sobre o quê? O incidente envolvendo a morte de sua esposa. A explosão foi causada por explosivos C4, disparados por um dispositivo remoto. Autoridades federais juntaram as peças, mas ainda não têm um suspeito. Onde diabos alguém consegue explosivos C4? Ambos apenas deram de ombros. Expressei gratidão pela visita deles. 10 minutos depois, peguei a estrada. Em aproximadamente 10 horas, eu possuiria meu novo quadro de cabeça chata. No dia seguinte, bem cedo, eu iria para Boas para me encontrar com meus sogros. Durante toda a viagem, minha mente se fixou na questão de quem tinha como alvo minha esposa e por quê. O que aconteceu com minhas 4 bombas de cano meticulosamente elaboradas? Eu tinha certeza de que as autoridades não confundiriam uma explosão de pólvora preta com uma causada por explosivos C4. Alguém claramente nutria uma forte animosidade pela manteiga velha. Apesar das minhas tentativas de desviar meus pensamentos, eles inevitavelmente voltaram à mesma realidade sombria. Por fim, convenci-me de que quem quer que tenha orquestrado o ataque estava mirando na manteiga, com os doces sendo meramente danos colaterais. A ocorrência parecia orquestrada demais para ser uma coincidência. Foi uma viagem longa, principalmente navegando pela Virgínia na Rota 81, que parecia interminável. Meu ânimo melhorou quando avistei os outdoors de Crystal. Virgínia não costumava ter outdoors, mas eles exibiam os restaurantes nas saídas da interestadual. Talvez tenha sido isso que inicialmente estimulou minha decisão de embarcar nessa viagem. Fiquei pensando em quantos liders uma pessoa poderia consumir em 3 dias. Talvez eu logo descobrisse. O quadro flathead me custou quase $800, mas veio com um número VAN sólido. Ter um bom número de identificação do veículo é crucial para obter um novo título, o que facilitaria muito o processo de reconstrução. Saí de Chattanooga assim que o anoitecer estava se pondo, dirigindo até cruzar para o Alabama. Fiz questão de levar a estrutura para dentro comigo. Eu não tinha viajado todo esse caminho para arriscar perdê-lo no estacionamento de um motel. Parei para tomar café da manhã ao sul de Huntsville, confiando no GPS para me levar ao endereço listado na carteira de motorista de Candy.
Estranhamente, me vi guardando suas cinzas no assento ao meu lado, ocasionalmente conversando com ela. Sem planos concretos em mente, eu me senti inseguro sobre meus próximos passos. Cantarolando Sweet Home Alabama, me aproximei do trailer, esperando por uma casa, mas antecipando um trailer. Quando saí do caminhão, peguei Candy. Apesar da ausência de alguém por perto, a porta da frente estava aberta e um Jeep Wrangler vermelho ocupava a entrada. Felizmente, nenhum pitbull guardava a entrada. Depois de não receber resposta na porta da frente, aventurei-me para os fundos, onde ela me viu antes que eu a notasse. Posso ajudar, senhor? Inesperadamente, me vi diante de uma ruiva alta e grávida. Seu cabelo era mais castanho do que vermelho, caindo em cascata abaixo dos ombros enquanto ela estava descalça, de camiseta e macacão, parando de pendurar roupa para guardar minha resposta. Esta é a casa de Candy Selma? Sim, mas ela não está aqui. Posso ajudar com alguma coisa? Sem saber como abordar o assunto de sua morte, fiquei de pé, sem jeito, segurando a caixa de cinzas. Ela permaneceu imóvel, uma mão no quadril. Sua expressão não revelava nada. Não estava claro se ela estava angustiada ou aliviada, mas era evidente que ela reconheceu a caixa de papelão. Enquanto ela olhava, meus pensamentos vagavam, repetindo o videoclipe Redneck Woman de Gretchen Wilson em minha mente. Parecia que a cena tinha ganhado vida. A qualquer momento, eu meio que esperava que um quadriciclo viesse rugindo colina acima atrás do trailer. Meu devaneio foi interrompido pela voz da minha anfitriã. Por que você está sorrindo, senhor? Isso não é uma piada. Peço desculpas. Não quis banalizar a situação. É que ver você ali me lembrou de um vídeo da Gretchen Wilson. A mulher ruiva olhou para si mesma brevemente. Um leve sorriso cruzou seus lábios enquanto ela respondia, desculpe. Se eu soubesse que você viria, eu teria colocado um sutiã. Ficamos em silêncio por um momento, ambos nos sentindo um pouco estranhos. Foi ela quem quebrou o silêncio. Você quer entrar para tomar um café ou algo assim? Eu simplesmente assenti a seguir para dentro. Coloque-a na mesa de centro. Eu preferiria não ter aquela caixa onde comemos, ela instruiu, de alguma forma sabendo que as cinzas de Candy estavam lá dentro. Eu não tinha mencionado isso e ela não tinha confirmado. Ela me entregou uma caneca de café, sem creme ou açúcar. Não que isso importasse. Eu não os peguei de qualquer maneira. Qual é o seu nome, senhor? E como você conseguiu os restos mortais de Candy? John. John Tyrell. O crematório não sabia o que fazer com as cinzas dela, então elas acabaram comigo. Randy ficará aliviado que você os tenha trazido. De onde você veio? Pensilvânia. Candy sofreu um acidente perto de Hershey, onde eles fazem as barras de chocolate, expliquei, tomando um gole do café forte. Quem é Randy? Randy é meu irmão e marido de Candy. Minha tosse repentina revelou minha surpresa. Você não sabia que ela era casada, sabia? De jeito nenhum. Outra pausa desconfortável se seguiu. Essa nova revelação me deixou sem palavras. O nome na certidão de óbito era Candace Tyrell. Explicar isso seria desafiador. Onde está Randy agora? Como posso contatá-lo? Ele estará aqui em 1 hora. Sinta-se à vontade para se sentir em casa. A propósito, eu sou Raquel Evans. Você gostaria de mais café ou talvez algo mais forte? Algo mais forte? Eu não pude deixar de rir. Você está zombando do meu café? Talvez só um pouco, embora eu suponha que isso possa crescer em mim. Sério? Você está planejando ficar por aqui? Duvido que o Sr. Evans apreciaria isso. Esse comentário não caiu bem. Raquel de repente ficou quieta, encheu meu café e saiu da sala sem dizer uma palavra. Ficou claro que mencionar que o marido dela não era bem-vindo. Sentei-me com meu café silenciosamente questionando Candy sobre meu passo em falso. Naturalmente, não recebi resposta. Raquel voltou alguns minutos depois usando uma blusa de flanela grande e calças pretas de maternidade. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo com franja reta logo acima dos olhos.
Havia um toque de maquiagem agora, embora parecesse desnecessário. Já que você vai ficar aqui por um tempo, achei melhor colocar um sutiã. Não queria que você se sentisse desconfortável. Nossa, você está realmente tentando me fazer sentir culpada. Achei que você estava ótima antes de se trocar. Raquel pegou outro café e se juntou a mim. Importa-se de me contar como conheceu minha cunhada problemática? Prefiro não contar. Estou me sentindo desconfortável com toda essa situação. Por que você não sabia que ela era casada, certo? Provavelmente. Se eu soubesse, não estaria aqui hoje. Raquel soltou um suspiro. Se não fosse você, teria sido outra pessoa. Aquela garota estava indo para problemas. Você não gostava dela então? De jeito nenhum. Eu adorava a Candy. Nós crescemos juntos. Fiquei emocionada quando ela se casou com meu irmão. Eu era sua madrinha de casamento. Candy e eu éramos melhores amigas. Infelizmente, ela não conseguiu permanecer fiel. Como foi o casamento? Difícil. Ela começou a trair Randy em um ano. Ele sempre descobria e batia em qualquer cara com quem ela estava. Eventualmente, os caras pararam de se envolver com ela. Então, ela foi embora por causa disso? Mais ou menos. Onde você a encontrou? Vegas. Ah, não. Isso não parece bom. Enquanto eu ponderava toda a situação, concluí que não era vantajoso para mim permanecer. Raquel, obrigada pela hospitalidade, mas tenho uma longa viagem de volta para casa. Desculpas por não ter visto Randy. Tenho certeza de que você pode atualizá-lo. Comecei a me levantar quando ouvi o verdadeiro marido de Candy falar. O que preciso explicar? Eu não tinha notado sua entrada. Randy Evans não era muito maior do que eu, mas tinha uma constituição forte, inconfundivelmente irmão de Raquel. Ele parecia alguém que não se deve provocar. Randy, conheço o Sr. Tyrell. Ele passou para entregar os restos mortais de Candy. Raquel gesticulou em direção à caixa na mesa de centro. Tem café fresco? Esse foi o único reconhecimento que Raquel recebeu quando seu irmão passou por nós. Parecia uma cena de um filme terrível. Sem saber se sentava ou ficava de pé, eu só queria ir embora. Depois de se servir de uma xícara, Randy se acomodou na poltrona de couro do quarto. Sinto muito pela sua bicicleta, cara. Raquel colocou sua xícara na mesa da cozinha. Se me der licença, tenho algumas roupas para terminar de pendurar. Ela entendeu a situação e decidiu que era melhor nos dar privacidade. Depois que ele falou, percebi que estava alheio a muitas coisas acontecendo. Como ele sabia sobre minha bicicleta? Parecia que ele estava esperando uma resposta, mas eu não tinha nenhuma. Presumi que o Flathead pertencia àquele cara grande que estava com minha esposa. Só mais tarde é que entendi a verdade. Você sabe quem eu sou? Eu sei agora, mas não sabia no mês passado. Fiquei ali sentado, cotovelos nos joelhos, olhando para o chão. Você tem alguma cerveja? Randy riu e se levantou do garoto preguiçoso. Alguns momentos depois, eu tinha um bud gelado na mão. Não foi sua culpa, cara. Percebi que você não sabia. Também descobri como ela te manipulou. Ela era uma mulher má, mas eu a amava. O que você quer dizer com me manipulou? Bem, não acho que ela planejou, mas ela aproveitou a oportunidade. Ela era boa nisso. Terminei a cerveja e me encostei no encosto do sofá. Droga, me sinto um idiota. Nunca vi isso chegando. Nenhum de nós viu. Nenhum de nós fez isso. Raquel voltou carregando o cesto de roupa suja no quadril. Em alguns meses, ela teria um bebê. Fiquei com um pouco de inveja do homem sortudo que conseguiu dividir a cama com ela. Raquel, querida, você poderia preparar 2 sanduíches de queijo grelhado para nós? Pulei o café da manhã. Era um pouco cedo para o almoço, mas não senti que poderia recusar. Onde você encontrou a estrutura na parte de trás do caminhão? Em Chattanooga. Felizmente, encontrei uma com um título claro. Você precisa de mais alguma peça?
Algo específico? Por quê? Você tem alguma escondida no quintal? Não no quintal, mas tem um bom amigo a cerca de 10 milhas de distância com alguns projetos que precisam de um novo lar. Podemos passar por lá se você estiver interessado. Sinto que lhe devo por todos os problemas que causei. Você não me deve nada, Randy. Eu sou o único que bagunçou as coisas. Não quero que você se sinta obrigado a mim de forma alguma. Agradeço a oferta, mas não faça isso por culpa. Eu destruí seu carro, cara. Foi uma beleza, e agora percebo que você não merecia isso. Você está bravo comigo por estar com sua esposa? Estou chateado com o que aconteceu, mas nada disso foi culpa sua. Você não sabia que ela era casada. Se soubesse, você teria se envolvido com ela? Eu apenas balancei a cabeça, indicando que não, enquanto Raquel anunciava que o almoço estava pronto. Randy me notou olhando para sua irmã durante o almoço. Eu não estava encarando, mas tirei alguns momentos para admirar seu apelo geral. Trocamos de cerveja por chá doce na mesa. Eu prefiro sem açúcar, mas bebi o que me foi oferecido para ser educado. Depois do almoço, Randy e eu fomos para Gadsden. Dadas as circunstâncias, fiquei aliviado que nossa interação tenha ocorrido sem problemas. Acabei com um caminhão cheio de peças que levaria meses para eu encontrar online. Eu não tinha ideia do custo, já que Randy pagou a conta. No caminho de volta para casa, Randy começou a me questionar. John, você pareceu bem interessado na minha irmã. O que está acontecendo aí? Acho que é a sua influência, Randy. Mulheres atraentes parecem ser atraídas por você. Não quis desrespeitar. John, ela está grávida, você notou? Foi a primeira coisa que notei. O marido dela deve ter sorte. Randy estava olhando pela janela, quase murmurando. Ele morreu. Morreu em um acidente de helicóptero do exército há cerca de 6 meses. Droga, sinto muito em ouvir isso. Foi no Iraque ou no Afeganistão? Nenhum dos dois. Foi em Fort Campbell, Kentucky. Ele nunca foi destacado para o exterior. Pelo menos agora eu entendi por que ela reagiu daquela forma quando mencionei o marido dela antes. O que ela vai fazer? Bem, ela vai ficar comigo até o bebê nascer. Depois disso, não tenho certeza. Eu precisava de alguém para ajudar em casa desde que Candy foi embora, então funciona para nós dois. Antes de chegar ao trailer, parei para pegar uma lona para prender minhas peças recém-adquiridas. Longe da vista, longe do coração. Eu não conseguia me livrar dos pensamentos sobre Raquel e sua situação. Randy e eu passamos o resto da tarde bebendo mais cerveja. Ele ficou sabendo da minha situação durante sua parada inicial no chiqueiro. Não tenho certeza de como ele foi parar lá. Candy e Butler estavam se divertindo no bar, brincando sobre eu ser corno e minha aparente impotência. Elas se divertiam em se envolver em atividades íntimas ao alcance da voz. Nunca perguntei sobre seus métodos para evitar reconhecimento durante sua visita. Originalmente, Randy planejou sabotar o caminhão de Butler na residência. No entanto, ao saber sobre o show de motos em Hershey, ele alterou seus planos. Sem que ele soubesse, eu tinha um esquema parecido em mente. Ele descartou o que chamou de minhas fracas bombas de cano e as substituiu por C4. Foi então que ele percebeu que eu não estava sentado de braços cruzados. Continuei ignorante sobre como ele localizou Candy e escolhi não perguntar. Da mesma forma, continuei sem saber a fonte do C4 e preferi não perguntar. Quanto menos eu soubesse, melhor. Raquel fez várias viagens para trazer cerveja fresca e limpar as vazias. Ela prontamente concordou quando sugeri que os dois saíssem para jantar. Já era tarde quando voltamos, então fiquei na casa do Randy. Na verdade, acabei ficando lá pelas 3 noites seguintes. A viagem de volta para Pensilvânia foi muito mais agradável do que a viagem de volta. O principal problema foi parar em várias áreas de descanso ao longo da rota para as frequentes pausas de Raquel para ir ao banheiro. Eu não tinha percebido que mulheres grávidas tinham bexigas tão pequenas. Menos de 2 meses depois, Raquel deu à luz uma linda menina. Não me pergunte por quê, mas nós a chamamos de Candace.
Espero ter o motor Flathead funcionando antes da festa de aniversário de 1 ano dela. Tentei persuadir Randy a visitar, mas ele apenas riu. Parece que ele está evitando a Pensilvânia por algum motivo. Na semana que vem, vou me encontrar com o Sr. Tim Toy para falar sobre minha aluguer.